Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians. Timão busca recursos para quitar dívida com o elenco. E o elenco do Corinthians vive últimos dias de férias antes da intertemporada. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Tem de mais importante de Corinthians, de Palmeiras e de Santos. Vai estar contigo, Silvestre. Vamos começar então pelo Timão, que se reapresenta na quinta-feira no CT do Parque Ecológico Intertemporada e até hoje os salários dos jogadores do elenco profissional masculino do Corinthians e da comissão técnica não foram pagos. Estão atrasados desde o dia 5. A volta do Corinthians ao Campeonato Brasileiro vai acontecer na semana de 22 de julho contra o Remo em casa, mas antes disso, pré-agendado um amistoso do Corinthians contra o Cascavel. A Rafa conhece bem lá a região. O jogo vai ser fora de casa, esse jogo amistoso. Virando a página aqui, falando do Santos, que voltou às atividades hoje. Olha só, o presidente Osmar Stabile, né, e a diretoria do Corinthians alegam nos bastidores que já conseguiu a grana para pagar os salários dos jogadores na reapresentação na próxima quarta-feira, dia 24. O elenco corintiano se reapresenta e os salários já devem estar pagos até lá. Pelo menos é a promessa da diretoria. Eles alegam que já arrumaram a grana, que não vai ter problema e que até quarta-feira, ou no mais tardar até o final de semana, o Corinthians resolve aí todas as pendências com o elenco. O Corinthians deve direitos de imagem aos jogadores e também a comissão técnica, tá bom? Vamos aguardar, a confiança é total, né, que os salários vão ser pagos e depois o Corinthians parte para cima da questão envolvendo o José Martínez, já que o Corinthians sofreu já um transfer ban por conta, né, do Philadelphia Union, né, na compra de José Martínez ainda lá em 2024, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo e olha só, o Corinthians tem propostas pelo André? Ainda não, mas começaram a surgir sondagens pelo André, entre elas do Fenerbahçe. O Fenerbahçe não fez a proposta oficial, mas consultou o Corinthians se há o interesse de vender e perguntando quanto que o Corinthians, né, gostaria de receber pelo jogador. Mas me falaram que não é só o Fenerbahçe e que pintaram aí mais duas ofertas, né, ou duas sondagens. Não vou falar ofertas ainda, sondagem é o termo mais correto, porque não pintou a proposta oficial. Então começou o André de todos os jogadores é o jogador mais procurado até agora, porque do Yuri houve essa procura, mas é do Zenit, a gente não sabe que clube estaria interessado, não houve ainda pelo Bidon, não houve ainda outra proposta pelo Hugo, nem pelo Mateuzinho. Agora pelo André começou a chover aí algumas sondagens. Não é proposta também ainda, mas são sondagens, inclusive essa que estourou, né, hoje na imprensa turca, né, do Fenerbahçe. Vamos aguardar. O Corinthians quer 25 milhões de euros pelo André. Vamos ver se o Corinthians consegue. E claro, né, 20 milhões de euros talvez o Corinthians negocie. Né? O Corinthians mudou muito o pensamento em relação ao André, aquela recusa, né, da proposta do Milan. Tá? Vamos esperar, mas enfim, as coisas estão avançando porque começaram as sondagens. E aí o André tem tudo para deixar o Corinthians nessa janela do meio do ano. Deixa o like. O elenco do Corinthians retorna aos treinos no CT Joaquim Grava na próxima quinta-feira, para iniciar a intertemporada e a preparação para as competições do segundo semestre. Foram quase 30 dias de férias para todo o departamento de futebol do clube. O último jogo da equipe foi em 30 de maio, na vitória por 3-1 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores aproveitaram o período de descanso para viajar. Alguns estiveram juntos em países da Europa, como Mateuzinho, Gabriel Paulista e Pedro Raul. Hugo Souza e Breno Bidon também passaram parte das férias na Grécia. O time de Fernando Diniz volta a entrar em campo oficialmente na semana do dia 22 de julho, contra o Remo, na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Antes disso, porém, a equipe faz um amistoso contra o Cascavel em 12 de julho em Cascavel. A diretoria do Corinthians ainda não pagou os salários de jogadores e comissão técnica, que venceram no quinto dia útil de junho. O clube não deu previsão para quitar a pendência. Em meio aos problemas financeiros,
O Corinthians planeja negociar jogadores e espera arrecadar cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente 147,3 milhões na cotação atual, na próxima janela de transferências, que será aberta em 20 de julho. Nomes como Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, André Carrijo, Breno Bidon e Yuri Alberto estão entre os atletas mais valorizados do elenco e podem receber propostas nos próximos meses.